E o ministro Sérgio Moro da Justiça está definitivamente prestigiado. Ele foi chamado de Patrimônio Nacional ontem pelo presidente Jair Bolsonaro. Acompanhe. Se Deus quiser, vai dar certo esse plano piloto montado pelo Ministério da Justiça e Segurança, tendo à frente o senhor Sérgio Moro, que é um patrimônio nacional. Obrigado, Sérgio Moro, que você abriu mão de 22 anos de magistratura para não entrar numa aventura, mas sim na certeza que todos nós juntos podemos sim fazer melhor para a nossa pátria. Ontem foi lançado o plano Em Frente Brasil, que prevê convênios com 5 municípios listados entre os campeões de homicídio nos últimos anos. O objetivo é integrar as polícias, a municipal, estadual, a federal, para as ações de inteligência. E o ministro Sérgio Moro retribuiu os acenos do presidente. A criminalidade vem reduzindo no governo do senhor presidente Bolsonaro significativamente. Não me lembro de outro período histórico em que tivesse havido uma redução de 20% dos homicídios nos 4 primeiros meses. Pegou uma onda brava aí, hein? Então, é aquela coisa que a gente vem falando aqui, tudo que se falou sobre isso, ou pelo menos 99% do que se falou sobre isso, eram especulações, eram expectativas, era torcida, para que o governo perdesse das suas referências fundamentais, que é o juiz Sérgio Moro. É impressionante, aqui em Brasília, como em qualquer lugar do Brasil, onde o Moro chega, é um rebuliço, assim. As pessoas, ele tem assim uma legião de admiradores no Brasil que muita gente não faz ideia. Ele só a presença do Bolsonaro provoca mais rebuliço do que do próprio Sérgio Moro e o presidente, por ser presidente da República, por ser o principal líder do país neste momento. Mas assim, nunca esteve em risco essa relação, nunca houve, nem sequer foi considerada a possibilidade de o ministro da Justiça ser afastado, ser demitido. Ele, enfim, não se alterou nada. O máximo que aconteceu, em razão da divulgação daquelas mensagens que foram roubadas, troca de mensagens de procuradores com então juiz que foram roubadas e foram divulgadas, aquilo ali tornou por alguns dias o Moro ficou meio triste, assim, porque ele subestimou o risco que corria, assumindo esse cargo, de virar alvo, de pancadaria. Ele subestimou essa questão. Mas, tirante isso, do ponto de vista da relação do presidente com o ministro, nunca isso esteve em causa, um eventual afastamento. Ele, além disso que a gente ouviu agora, o Sérgio Moro declarou ontem, numa entrevista, que não entrou no governo para sair, ele entrou para ficar. Ele falando de maneira absolutamente enfática que a sua intenção é ficar no cargo até o final. Olha, como eu disse aqui na abertura, foi meu destaque, eu acho fundamental que o governo encontre o fio da meada para essa redução de homicídios aí. É claro que o governo federal tem de repassar verba, a atribuição da segurança pública é dos estados, mas acho que o trabalho de articulação que o governo federal passou a fazer durante a gestão do ex-presidente Temer foi fundamental. O ministro Raul Jungmann correu o país para montar esse centro de integração da polícia, a integração da inteligência das polícias é fundamental. Distribuiu dinheiro, Rafael? Oi, Cláudio. E distribuiu dinheiro, muito dinheiro. Muito dinheiro, sem dúvida alguma. Isso é fundamental. Dinheiro, equipamento, que é o que o ministro Moro está prometendo intensificar para essas 5 cidades. Aliás, Maju, seria legal a gente, estava pesquisando aqui no celular, pegar quais são as 5 cidades, porque tem um internauta perguntando aqui para a gente. Eu me lembro que uma delas é Ananindeua, no Pará, e tem outras 4. Agora, além do dinheiro, o governo federal tem um papel de estruturar o combate à criminalidade no país, de ajudar os estados a trocarem informações sobre bandidos, de, por exemplo, fazer o que foi feito aqui em São Paulo com o ministro da Justiça em parceria com o governo do estado, identificando planos
de tentativa de resgate, transferindo bandidos perigosos para presídios federais pelo país. Ou seja, o governo federal tem sim um papel de articulação fundamental nessa história, de utilização da Polícia Federal, de utilização da Polícia Rodoviária Federal nos limites entre os estados, nas fronteiras, no tráfico de armas, no tráfico de drogas. O Porto de Santos e o aeroporto de Guarulhos quebraram recorde de apreensão de drogas neste ano aqui. Neste ano, nos primeiros 8 meses, já apreenderam mais drogas no Porto de Santos e no aeroporto de Guarulhos do que em todo o ano passado. Então, isso tudo tem de encontrar esse fio da meada e tocar o barco. Agora, eu entendo, é claro, são políticos, né? E o ministro Moro agora é um político, mas é preciso ressaltar aqui e dar nome aos bois. Essa é uma tendência que vem desde o governo Temer, que passou a tratar a segurança pública como prioridade, porque, infelizmente, nos governos do PT, do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma Rousseff, esse foi um assunto relegado a um segundo plano, como se violência fosse queixa de classe média insatisfeita, que não tem do que reclamar e reclama de bandido. Eu estava vindo para cá hoje e ouvindo o lançamento do programa e me lembrando do então ministro da Justiça, Tarso Genro, lançando Territórios da Cidadania, né? Um programa semelhante de combate à violência. Eu fiquei pensando como se uma coisa... É claro que é fundamental combater a pobreza, né? Mas já ficou mais do que evidente que não necessariamente a pobreza tem vínculo com a violência. Basta ver o que aconteceu no Nordeste, quando os indicadores econômicos aumentaram, o Nordeste, lembram? Começou a crescer como a China e os indicadores de violência acompanharam na mesma proporção, né? Então é hora de enfrentar crime como o crime tem de ser enfrentado. Com polícia agindo dentro da lei, com cadeia para quem merecer lei, com julgamento e ponto final. Rafael, o projeto E nós piloto temos aqui perto de São implementado... Paulo um bom exemplo do que você está falando aí. O município de Diadema já foi considerado o mais violento do Brasil. Vejam só que trabalho foi feito lá. Ô, Zé Paulo, o projeto piloto do governo vai ser implementado nessas 5 cidades que o Rafael citou aqui, na região norte, uma em cada região. Na região norte, Ananindeua, no Pará; no nordeste, em Paulista, no Pernambuco; no sudeste, em Cariacica, no Espírito Santo; e na região sul, em São José dos Pinhais, no Paraná; e centro-oeste, em Goiânia, Goiás. Queimados não está nessa não, lá no Rio? Uma não, das cidades mais são violentas essas, do Brasil. Eu não sei se o critério foi Eles não escolheram cidade só violenta. as mais violentas. Tem violência, tem pobreza, tem uma série, de critérios. Então, e chama a atenção São José dos Pinhais, no Paraná, né? São José dos Pinhais, onde tem lá um presídio, né? Onde estão alguns Talvez até condenados por isso, a né? Lava Jato. Até por isso, né? Olha, essa questão aí da redução da criminalidade e tal é importante, né? Agora, é preciso a gente também destacar o seguinte: é claro que o governo não ia deixar de faturar essa, né? A gente ouviu agora há pouco a declaração de ontem do ministro Sérgio Moro falando sobre isso, que no governo do presidente Jair Bolsonaro houve uma redução importante dos crimes, etc. e tal. Mas só que isso não decorre da posse do Bolsonaro, não decorre de ações do governo Bolsonaro. Isso decorre daqueles investimentos maciços que foram feitos em segurança pública no governo Michel Temer. Eu estou batendo nessa tecla porque é uma questão de justiça mesmo, né? Ele foi no governo Temer em 2017, mas sobretudo em 2018, que a segurança pública nos estados, que é exatamente a ponta, né, quem opera a segurança pública são os estados, nunca as transferências federais foram tão significativas. E tudo pela criação do Ministério de Segurança Pública, que foi chefiado pelo Raul Jungmann. Por que se deve? Foi até uma jogada inteligente. Havia e há no Ministério, agora há de novo, no Ministério da Justiça e Segurança Pública, hoje essa denominação, a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Raramente você encontrará na administração pública federal um órgão que tenha tanto dinheiro, que disponha de tantos recursos não gastos, não aplicados. A criação do Ministério de Segurança Pública, na verdade, foi a transformação dessa secretaria em ministério. E foi exatamente esse dinheiro que acabou sendo distribuído para todos os estados brasileiros. O impacto na criminalidade foi óbvio, foi iminente. Esse dinheiro foi investido em treinamento de tropa, de polícias militares, treinamento de polícia civil, de perícia, de reequipamento, compra de armas, viaturas. Enfim, foi um movimento muito importante. Tem muito dinheiro carimbado, né, Cláudio? De fundo, exatamente, né? Isso. Fundo penitenciário, fundo de segurança pública.
Esses fundos são... lembra do Canal Livre que a gente participou, acho que com o Mansueto Almeida? Aliás, esses fundos são tem de uma vários, discussão né? em algum momento. Fundo da Marinha Mercante, tem 8 bilhões de reais parados lá. Ninguém usa. E ele contou Não, pra gente são aqui, vários, viu, Cláudio? Que o ministro da Saúde, lembra dessa história, Thaís? Que o ministro da Saúde ligou pro Mansueto Almeida, dizendo que precisava de dinheiro 500 milhões. para uma determinada atividade qualquer no Ministério, e ele não tinha dinheiro. E aí o Mansueto Almeida foi olhar as contas do Ministério da Saúde e falou, mas você tem 3 bilhões de reais em um determinado fundo aí. Aí ele não podia, era um fundo para comprar remédio. Ele não podia tirar o dinheiro que estava, em tese, sobrando ali para comprar remédio para usar emergência. É como se você na sua casa tivesse um dinheiro separado, R$200 para pagar a conta de luz, que ficou em 100, sobrou 100 e você não pudesse usar para pagar a conta de gás. Não, eu falo isso sempre, tem muita gente que por autopunição fala assim, eu vou ficar no cheque especial, mas não vou tirar o dinheiro da poupança, porque afinal de contas eu não podia ter entrado no cheque especial. Eu falo, pelo amor de Deus, não faz isso. A poupança rende 3, o cheque especial custa 15, né? É mais ou menos isso, assim, não dá para você ter uma poupança de um lado e tá gastando com o cheque especial do outro, que é o déficit fiscal. E isso é o carimbo do dinheiro. O Brasil é um dos lugares do mundo que o dinheiro é mais carimbado. Tem vários dinheiros no Brasil e falta para todo mundo ao mesmo tempo.